Bom dia a todos. Nesta manhã, a minha meditação ela se encontra no livro de Tiago, esta carta maravilhosa, e eu quero compartilhar aqui algumas coisas muito interessantes para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida diária. E na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo de número 2 a seguir, diz o seguinte: ele fala sobre os benefícios das provações. E no versículo 2 diz assim: meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Como obter sabedoria? Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Muito bem. Esta carta de Tiago, ela começa a falar sobre provações. Os dias que nós vivemos são cheios de provas. A cada dia a gente tem alguma coisa a ser vencida, a ser conquistada. E quando eu leio esta carta aqui, o Tiago fala por motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações. Nós sabemos que ninguém que passa por uma provação, ele passa com alegria. Uma provação realmente, muitas vezes, dependendo a causa, a situação em que ela está passando, ela é difícil, não é muito fácil, né? E às vezes não é nem fácil de ser entendido. Mas o Tiago diz que a aprovação da fé que nós temos, ela produz perseverança. Então é interessante nós saber o seguinte, que toda prova que Deus permite para a nossa vida, Ele está provando principalmente a nossa fé, que é o ato de confiar no Senhor, acreditar que Ele pode todas as coisas, que Ele faz todas as coisas, né? E o Tiago diz, olha, né? Sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz a perseverança. Muitas das vezes, muitos problemas, tá, precisam ser resolvidos através da nossa perseverança e da nossa manutenção da nossa fé, acreditando que aquele problema, em algum momento, ele vai ser solucionado, né? Que ele vai passar e que nós vamos sair vitoriosos daquela situação. Então é bem interessante, porque ele diz assim, ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Quando ele está falando sobre isso, ele está nos falando de uma vida com Deus. Porque para este mundo, muitas coisas às vezes não há solução. Muitas coisas, muitos problemas não conseguem ser resolvidos, né? Mas diante de Deus, tudo tem solução. Tudo é possível. Mesmo quando nós não vemos a saída, tudo é possível. E muitos desses problemas que vêm sobre nós, às vezes é para nos provar, é para ver como está a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, até que ponto nós confiamos verdadeiramente no Senhor. E ele vai dizer mais para baixo o seguinte, ele vai falar sobre como obter a sabedoria. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade sem reprovações, e ela lhe será concedida. Quando o Tiago fala sobre pedir sabedoria a Deus, ele está dizendo que para me enfrentar uma prova, para me passar por uma dificuldade, eu tenho que pedir para Deus sabedoria, porque a minha sabedoria não vai me levar a passar por essa provação. Mas quando eu peço sabedoria de Deus, quando eu peço entendimento de Deus, entendendo o que eu estou vivendo, aonde aquilo vai me levar, porque esta prova que eu passo hoje, ali na frente, no futuro não muito distante, ela vai me trazer um retorno sobre a minha perseverança nesse momento.
E muitas das vezes, Deus nos está preparando para algo maior e nos submete à aprovação para nós sermos aprovados por Ele, né? Então, é bem interessante que ele diz: peça a Deus que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. Muitas pessoas hoje querem situação financeira, querem coisas terrenas, mas o plano de Deus realmente para a nossa vida é espiritual e não terreno. Terrenos são consequências da nossa obediência, da nossa persistência, da nossa perseverança. Então, o Senhor nos acrescenta, o próprio Jesus Cristo, ele diz, lá em Mateus, né, 6, 33, 34, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, as coisas que nós precisamos, Deus vai nos acrescentar. Mas tem coisas que o mundo não pode nos oferecer, que é a sabedoria divina. E isso tem que ser buscado de Deus. Então, quando você estiver enfrentando uma prova, você estiver passando por um momento difícil da sua vida, que talvez você não esteja nem entendendo por que está passando aquele momento, seja uma enfermidade, seja um desemprego, enfim, poderia citar N coisas aqui. Peça sabedoria a Deus para você permanecer no caminho, né, e conquistar a sua vitória ali na frente. Ele vai te dar sabedoria, ele vai te conduzir. E você vai conseguir ficar firme no propósito. Até porque tem uma coisa interessante no 6, que diz assim, peça essa sabedoria, né? Peça-a, porém com fé, em nada duvidando. Você tem que pedir com fé, acreditando que mesmo que demore um pouquinho para chegar, mas vai chegar, porque Deus vai lhe enviar. Glória a Deus. A tua fé, a tua persistência, a tua perseverança diante de Deus vai fazer com que a mão de Deus se volte para ti. Glória a Deus, né? E depois ele diz ainda mais, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, a condição para essa oração ser atendida no Senhor é pedir com fé, nada duvidando, acreditando verdadeiramente que Deus está no comando, que Ele tem nas mãos dele a tua situação, a tua vida, e que Ele vai te agraciar com o teu milagre, com a tua bênção, com a tua vitória. É isso que Tiago quer passar aqui. Por quê? Nós precisamos de sabedoria e fé para lidar com crises. E as crises vêm. Muitas vezes é uma crise no casamento, é uma crise em família, é problemas familiares, filhos, né? Problemas, às vezes, de relacionamento com outras pessoas, e nós temos que pedir sabedoria a Deus para poder lidar com essa situação, porque não é fácil. É muito difícil, a gente sabe que é, mas Ele vai nos dar. E aí nós vamos fazer a nossa oração com fé ao Senhor, pedindo, Senhor, dai-me da tua sabedoria para que eu possa entender o momento que eu estou vivendo e vencer essa dificuldade, e no teu tempo eu receber a minha vitória, o meu milagre, a minha bênção. É isso que eu quero deixar para vocês nesta manhã. Sobre provação. Todos nós, sem exceção, em algum momento da nossa vida somos provados. Mas somos provados agora para ser aprovados depois. No tempo de Deus. Muitos de nós não sabem, mas Deus está nos provando no pouco para nos colocar no muito. E quando eu falo muito, eu não estou falando de coisas terrenas, eu estou me envolvendo, eu estou falando sobre coisas espirituais. Porque o próprio Jesus Cristo, ele vai dizer o seguinte, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Nós temos que ter ânimo e entender que o Senhor é conosco, que Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, e Ele não vai nos abandonar. Por isso, seja qual for a tua situação, seja qual for o teu problema, seja qual for o momento que você está vivendo hoje, eu te aconselho, peça a sabedoria do alto para você
poder vencer esta prova, tá? Ser aprovado, e ali na frente você testemunhar da grandeza, do amor, do poder do Deus Todo-Poderoso através de Jesus Cristo na sua vida. Que essa palavra possa chegar até você, que vá até o encontro, e que você possa ser agraciado com uma bênção, com um milagre, com uma vitória de Deus. É o que eu desejo para você e para sua família nesta manhã de sábado. Muito obrigado. E peço a você, dê um joinha ali no meu canal, se inscreva no meu canal. Todos os dias eu estarei colocando uma meditação. Muito obrigado.